Bom dia, pessoal. A gente está aqui para mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, da Universidade Federal de Pernambuco. O Botanicamente Falando de hoje vai continuar um pouco o que a gente já começou a falar, que são das partes gerais que compõem a planta. Mas para quem está chegando agora, é sempre bom a gente lembrar que tem diversos vídeos anteriores e existe um especificamente sobre o que a gente vai conversar hoje, que foi postado anteriormente. Então vale a pena voltar a ver para entender melhor o que é isso, ou para fazer uma revisão geral do que a gente tem dito nos diversos vídeos aí que nós já temos no nosso canal, nessa videoteca ou biblioteca virtual dos nossos vídeos. Então o que a gente vai tratar hoje é continuando o que a gente disse no vídeo anterior sobre as partes das plantas, das angiospermas especificamente. Então a gente até falou uma coisa na mistura de informação do vídeo anterior. Teve um momento que a gente falou de vegetativo e reprodutivo e talvez não tenha ficado muito claro porque misturou a informação. Então basicamente a planta tem uma parte que é chamada de vegetativa e uma parte reprodutiva. E a parte vegetativa ela é composta pelas raízes, caules e folhas. E a parte reprodutiva é basicamente formada pela inflorescência com as suas flores e das flores que se desenvolvem os frutos e sementes. Então a parte reprodutiva ela está sempre associada com os órgãos, com as estruturas que estão relacionadas à reprodução sexuada das plantas. A reprodução assexuada ela se faz através da parte vegetativa. Assexuada é quando a reprodução não envolve a troca dos gametas. É um clone da própria planta. Então isso acontece, é comum, por exemplo, a partir da multiplicação de um pedaço do caule. Só um exemplo. Então entre as partes vegetativas e reprodutivas está bem claro para a gente. E aqui eu trouxe um exemplo do que a gente já mostrou antes, que a gente teve um vídeo só sobre a rosa do deserto. Não sei se vocês lembram, foram os vídeos atrás, acho que na semana passada, nessa semana. E aqui a gente tem um exemplo que eu trouxe essa mesma planta, ela estava em botão e agora ela está em flor, para vocês verem que é real o negócio aqui. Os nossos vídeos são amadores, mas são verdadeiras as plantas. Então a gente trouxe aqui o nosso exemplo, uma das rosas do deserto que a gente tem aqui em casa. E eu falei aqui dessa estrutura na base, toda aqui subindo, que é o caule. Que nesse grupo de plantas que o caule armazena água, é um caule especial, é um caule que tem uma grande quantidade de parênquima, que são células vivas que armazenam água, ele recebe até o nome de caudex. E esse caule que é o grande elemento atrativo da rosa do deserto, dessas plantas que não são nativas do Brasil e que são amplamente cultivadas para jardinagem, como plantas ornamentais em paisagismo. Então esse caule é também chamado de caudex. Como vocês podem ver, ele é bastante diferente, ornamentado, tem várias técnicas de torná-lo ainda mais bonito. E essa planta que é da família Apocynaceae, ela estava, quando eu mostrei para vocês, ela estava em botão. Então tudo isso aqui é a parte vegetativa, incluindo aqui o que está no vaso, enterrado, que é a parte do sistema radicular, das raízes. E aqui em cima eu vou mostrar para vocês, eu vou mexer com o celular para vocês poderem ver. E aqui em cima a gente tem as flores, estão vendo aqui? É a inflorescência, que é um conjunto de flores, e aqui a gente tem as flores grandes, que são muito bonitas e muito ornamentais, essas flores da rosa do deserto. Elas não têm uma fragrância legal, sim. Tem um cheiro delicioso. Isso não existe, não tem. Pelo menos eu não conheço. Acho que a gente tem aqui em casa, elas não têm um odor quando abrem as flores. Mas a cor das flores e o tamanho delas é muito bonito. E aí combina com esse aspecto escultural. Então as flores que eu mostrei é a parte reprodutiva. E tudo isso aqui é a parte vegetativa. E eu aproveitei, deixa eu ver aqui. Eu trouxe uma outra florzinha para vocês verem. É da família, é uma planta ornamental também, nativa. Isso aqui é da família Convolvulaceae, que é a família da batata doce. Nós teremos outro vídeo para a gente conversar. Então, só para vocês observarem que isso aqui é um exemplo de uma flor bem característica do grupo que a gente chama das asterídeas, porque é uma flor que forma um longo tubo. Estão vendo isso aqui? Toda essa estrutura aqui é um tubo. E isso é parte da flor, essa estrutura é parte da flor e aqui são os pedaços desse tubo que se abre. A gente chama isso aqui de lobos da corola e toda a flor a gente chama de corola.
Então aqui é só para mostrar a flor. Aqui na base esverdeado tem as sépalas, muito pequenininho, difícil de ver, esverdeado. E depois tem esse tubo longo que já é parte da flor, que a gente chama de corola, com essas extremidades. E isso, popularmente, a gente também pode chamar das pétalas da flor. Mas lembrando que as flores são muito diferentes. Algumas formam uma estrutura como um tubo, que é esse caso daqui, e outras as pétalas se abrem completamente. As pétalas, todas juntas de uma flor, elas são chamadas de corola. A gente vai falar sobre isso lá na frente, nem precisa ficar preocupado. E eu também trouxe um exemplo que a gente fez, que é importante a gente dividir, de uma planta que a gente chama de erva daninha. O que é uma erva daninha? Erva daninha é toda aquela planta que cresce no nosso... Ups, desculpa, derrubei as pedrinhas que tem aqui. Todas essas plantas que ocorrem no nosso jardim, que são plantas que a gente não plantou, que a gente não quer, em geral a gente acha que elas são feias e a gente tira. As ervas daninhas, elas também causam grande prejuízo na lavoura. Porque as ervas daninhas, na verdade, é uma planta indesejada que ela cresce num ambiente que não é para ela crescer. E ela está competindo com as outras plantas pelos nutrientes do solo, pela água no solo e também pela luz para fotossíntese. Então, é uma planta que ela não é bem-vinda, tanto no jardim quanto numa cultura. Então, ela recebe o nome geral de ervas daninhas ou plantas daninhas. Existem diversas famílias muito importantes de plantas daninhas. E aqui tinha uma no nosso jardim e eu sou defensor das plantas daninhas e deixo elas crescerem, ficarem bonitas, que algumas são bem bonitinhas. E eu peguei tirei uma, que é da família Euphorbiaceae. Também essa família Euphorbiaceae foi dividida em várias famílias. Na verdade, agora é uma família Philantaceae, que está esse gênero, mas no grande grupo das Euphorbiaceae. É a família Philantaceae pelo APG hoje. E eu peguei essa plantinha, tá aqui, ó, linda. Ela também é chamada, algumas espécies desse gênero Philanthus, algumas espécies são chamadas de quebra-pedra e também são utilizadas como plantas medicinais. Mas muito cuidado, porque essa família Euphorbiaceae, ela é especialmente interessante porque tem muitas plantas tóxicas. Então, muito cuidado se você for fazer chá de quebra-pedra. Tem esse nome porque ela geralmente nasce entre um asfalto, a calçada, a rachadura da calçada ou de um muro, vai lá e ela nasce. Por isso que ela é chamada de quebra-pedra. Mas muito cuidado no uso de plantas medicinais se você não conhece a planta, para não cometer nenhuma besteira, porque pode ser tóxico. Então aqui tem um exemplo da quebra-pedra que eu trouxe para vocês olharem. Isso aqui é toda a parte aérea da planta que está sobre a terra e vegetativa. Aqui embaixo as flores são muito pequenas, elas nascem embaixo das folhas, não dá para a gente ver. Mas a gente consegue ver as folhas e todo o caule. E eu fiz o seguinte, eu tirei a planta da terra e coloquei num pote com água para que a gente pudesse ver o sistema radicular. Então tudo isso aqui que eu estou tirando da água agora, para vocês verem, tudo isso aqui é o sistema radicular que estava subterrâneo. Então essa é a parte que está responsável pela absorção de águas e nutrientes do solo, que é a parte subterrânea, também é parte vegetativa da planta, mas subterrânea. E a gente tem o caule, que também é parte vegetativa da planta, porém ele está aéreo. Então isso é só para a gente deixar bem claro o que é a parte vegetativa e reprodutiva e a parte subterrânea é a parte aérea. Relembrando, vegetativa é toda a parte que não está relacionada à reprodução sexuada com troca de gametas, então raiz, caule e folhas. E reprodutiva é o que está relacionado à reprodução com troca de gametas, a inflorescência que forma o conjunto de flores e os frutos e sementes. E a parte subterrânea é tudo que está embaixo da terra, pode ser raiz e caule. E a parte aérea é tudo que está fora do solo, que pode ser também caule, que a gente tem caule subterrâneo e aéreo, as folhas, flores e frutos. Tem as exceções, no caso das plantas epífitas, que elas são completamente aéreas e as raízes são aéreas. Mas aí são os casos específicos dentro desse universo das plantas angiospermas. Então a gente vai ficando por aqui com esse entendimento dos órgãos das plantas, reprodutivo, vegetativo, aéreo e subterrâneo, para a gente depois explorar as diferentes partes das plantas. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.